Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, me chamo Tatiane, sou criadora do canal Caluma Crochê. Hoje vim trazer para vocês uma produção que vou estar fazendo por aqui, tá? Hoje vou trazer para vocês aqui um parzinho de tapete. Já quero me desculpar que esse takezinho aqui não vai ficar bom, tá? Como eu já falei algumas vezes, eu costumo gravar com o celular do meu filho, que tem a câmera melhor daqui. E é como ele não está em casa, né? E eu comecei essa produção agora, então eu preciso trazer ela, né, antes que eu finalize, para mostrar para vocês, apresentar quais as cores que eu vou estar utilizando por aqui, tá bom? Aqui nessa produção, utilizei cores que eu... utilizei as florzinhas rasteiras que eu já tinha por aqui, tá? No verde bandeira, tá? Esse aqui, ó, 3. Coloquei uma pérolazinha aqui, ó, só que não é uma pérola, ela é tipo, parece uma florzinha, sabe? Aí aproveitei que eu tenho aqui, né, alguns materiais que eu não tô utilizando e agreguei aqui também, né? Usei esse verde musgo, que é da Crochetica, tá? Multicolor. Passei 3 carreirinhas aqui no cru, tá? O modelinho que vai ser feito vai ser de 5 hélices, né? Tô aproveitando aqui para produzir bastante esse modelinho por aqui, né? E também vou tentar incorporar aqui, né? O que eu tenho certeza que vai ser feito nessa produção é esse verde bandeira, tá? Que eu vou colocar. E o verde limão, tá? Todos esses aqui são da Crochetica. Vou colocar essas duas cores, tenho certeza. Aqui, ó, eu tenho um pouquinho de verde clover, que eu vou tentar agregar aqui nessa produção, tá bom? E se por um acaso eu precisar... Ai, desculpa, gente, bati aqui. Eu vou colocar esse daqui, ó, que esse daqui, ele é um caqui escuro. Esse caqui escuro é da Polo, mas ele tem um fundinho esverdeado, sabe? Então, talvez, não tenho certeza. Eu utilize aqui se necessário, tá? Porque a última produção que eu fiz com 9 carreirinhas, né? E aí ele ficou com 68 centímetros. Então, eu vou continuar fazendo esse modelinho aqui com 10 carreirinhas, né? Porque aí ele já chega nos 70 centímetros, tá bom? E aí eu vou começar aqui. Também tem um pouquinho de produção aqui, que eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço a embalagem, né, das minhas peças, tá? Quando eu vendo, tá? Aqui eu tenho 2 produções que vão ser entregues, tá? Já foram pagas. São produções que eu fiz aqui, tá? Não tem muito tempo da minha pronta entrega. É um joguinho de banheiro, tá? Só que a minha cliente pediu pra me tirar a redinha, porque ela quer 3 tapetinhos, né? Então, eu tirei a redinha. Então, são 3 tapetes, tá? Essa produção aqui, eu vendi por R$115, tá? E aqui é um jogo de passadeira que eu fiz no modelinho melancia, tá? Coloquei um rios desse modelinho aqui, ó. Nem cheguei a colocar a foto das peças, sabe? Porque eu tenho o costume do quê? No meu Instagram, eu sempre faço... São 2 processos em cada produção que eu tenho. Eu faço um reels da produção e coloco no reels, eu faço o reels, né, e coloco tipo um textinho, né, no caso. E aí eu faço as fotos, né, e nas fotos eu coloco mais detalhes da peça. Eu coloco o peso, eu coloco o tamanho, coloco as cores que foram utilizadas e também o valor, tá? E aí eu cheguei a colocar somente o Reels desse joguinho aqui e eu já vendi, tá? Então eu botei o Reels, a minha cliente me chamou e falou que queria. Então eu já separei, ela já me pagou. Tô aqui separando, né, as peças aqui, que é da semana passada para essa semana, né? Saiu bastante coisa por aqui, né? E eu não consegui mostrar porque, como eu disse pra vocês, eu tava com um probleminha de coluna. Meu filho acabou de fazer cirurgia, né? Então, eu tava dando mais o cuidado com ele, né? Agora que já deu uma sossegadinha, a minha coluna já deu uma melhoradinha, aí eu fiz aqui os pacotes, né? E estou gravando pra vocês olharem como é que eu faço, tá? Eu coloco uma fita, tá? Porque eu tenho bastante fita aqui em casa. Então, eu faço um embrulho de fita e aqui no meio eu sempre coloco o brinde, tá? Os brindes que eu estou fazendo aqui no momento são chaveiros, tá? Então, aqui eu coloquei um chaveirinho de
de ursinho, né, nessa produção. E aqui, como essa minha cliente, ela tem um estilo mais místico, essas coisas, e eu lembrei que eu tinha uns chaveirinhos, né, de olho grego, aí eu aproveitei para colocar um chaveirinho de olho grego, tá? Pra ela aqui, do brinde. Então, essas daqui foram as minhas encomendas, tá? Que eu vou estar entregando para cliente, tá? Acredito que eu não falei, né? Tô vendendo esse daqui por R$ 150, tá? Eu faço um modelinho que ele não... Esse modelinho, por exemplo, eu vendo por 150, por quê? Porque ele é um modelo que ele fica com 1,20 m, mas ele não fica tão largo, sabe? Ele fica normalmente com 48 centímetros. Então, esse modelinho aqui mais fininho, eu vendo a R$ 150, tá? Aí eu vou separar aqui, quer dizer, já separei, né? Eu só vou colocar na sacola e vou entregar para as clientes, tá? São duas clientes diferentes, não são a mesma cliente. Mas as duas já compraram de mim, né? Então aqui agora eu tô aqui na minha produção, né? Queria mostrar um pouquinho, né? Como é os bastidores aqui de quando eu vendo as minhas pronta entrega. Já mostrei. E agora eu vou começar aqui na produção, tá? Eu espero que quando eu volte com o andamento de como eu vou colocar, né, as cores aqui nesse tapete, eu já volto com outro celular, porque vocês vão ver como é diferente, tá? Eu sei que não é a imagem mais perfeita do outro celular, mas é muito melhor que essa daqui, vocês vão ver, tá? Oi, pessoal, voltei aqui novamente já com o nosso parzinho de tapete finalizado, tá bom? Ultimamente tô na pegada de fazer bastante parzinho de tapete por aqui, né? Então, esse daqui é mais um dos tapetes que eu consegui finalizar. Também, né, tô na pegada de fazer bastante tapete no verde, né? Como eu falei pra vocês, é uma cor que eu tenho um pouquinho de dificuldade em estar trabalhando. Então, eu me desafiei a pegar cores que eu tenho mais dificuldade e também trabalhar com elas, tá? Então, eu finalizei aqui esse parzinho de tapete. E agora eu vim mostrar pra vocês como foi feito, né, a distribuição de cores desse tapete, né, quanto que ele ficou de peso e também de tamanho, tá bom? Então, eu vou começar por aqui a pesar, tá? Senti que esse tapete aqui vai ficar bastante pesado, tá? Eu senti os fios dele bem grossos, né? A maioria deles, né, bem grossinho. Então, acho que vai ficar mais pesadinho que os outros. Ó, um tapetinho, 456 gramas, bem pesado. O outro, 455, tá? Os dois, ó, dois tapetes, ó, 910 gramas. Lembrando também, né, que trabalho com o fio 8, né? Então, o fio 8, ele é realmente um fio mais pesado. Vou abrir o tapete aqui, para vocês conseguirem visualizar, tá? Vou tentar ver aqui se eu consigo mostrar ele todo, tá? Aqui com a minha... acho que eu vou ter que aumentar um pouquinho. Acho que não, acho que dá pra ver bastante, tá vendo? Confesso que eu gostei, tá? Da distribuição de cores desse tapete. Eu estou amando fazer esse biquinho aqui, né? É um dos biquinhos mais bonitos que eu já vi, tá? Porque ele não é um bico com um picô, mas ele é um bico que dá um charminho a mais no tapete, né? E principalmente, você pode até, se você quiser, por exemplo, não foi a intenção aqui nesse daqui, tá? Nesse aqui eu queria mesmo estar utilizando uma cor daqui, né? Mais escura, tá? No biquinho. Mas se você quiser dar uma acendida no seu tapete, você poderia, por exemplo, aqui, se eu quisesse acender mais esse tapete, poderia estar utilizando aqui o cru, né? Nesse biquinho, ou até mesmo o verde limão, né? Que ia dar uma acendida legal nesse tapete, tá? Então, você pode fazer infinitas combinações, né? Aqui, esse tapete, ele é muito versátil. Então, você pode fazer muitas combinações que vai dar super certo, tá? Vou aqui agora... medir o tapete. Ó,
o tapete ficou com 73 centímetros, tá? De comprimento, tapete bem grande, por 51 de largura, tá? Como eu tinha falado no último vídeo, né? Que no último vídeo foi o mesmo tapete, só que nas cores de cinza e preto. Eu fui fazer, né, fui testar como ficaria o tapete com 9 carreirinhas dessa, tá? E aí, confesso que eu não gostei muito do resultado, então eu decidi permanecer com 10 carreiras, porque 10 carreiras fica um tapetão bem bonito, tá? E bem grandão. Para a parte de tapete, eu acho que é perfeito quando você consegue atingir mais de 70 centímetros, tá? Então, eu vou permanecer fazendo com 10 carreirinhas antes da carreirinha fechada, tá? Vou falar pra vocês as cores que eu utilizei aqui, tá? Eu utilizei aqui o verde bandeira, aqui eu utilizei o multicolor verde musgo da Crochética, cru Crochética, tudo aqui é Crochética, na verdade, tá? Então, foi 3 carreirinhas do cru, 2 do verde bandeira, 3 carreirinhas do caque escuro, 2 do verde limão, 1 do verde clover, e aqui o bico foram 2 carreirinhas do verde bandeira, e aqui a última carreirinha aqui, né, do biquinho foi no caque escuro, tá? Então, foram essas as cores que eu utilizei para essa produção, e confesso que eu gostei bastante, tá? Dos verdes que eu fiz, eu acho que esse daqui foi o mais bonito que eu fiz, tá? Até agora, né? Dos verdes que eu trabalhei aqui, que eu tô trabalhando bastante, com bastante verde por aqui, como eu tô utilizando as cores que eu tenho, né? Então, eu tinha bastante verde, e aí eu decidi tá fazendo, né, esse desafio comigo, mesmo tá trabalhando com essas cores, e aí gostei bastante de trabalhar com esses verdes, tá bom? Lembrando para você que tá assistindo esse vídeo, essa peça aqui é uma peça para pronta entrega, tá? Então, se você quiser tá adquirindo uma peça minha, vou deixar na descrição do vídeo o meu contato, tá? Eu deixo o meu WhatsApp aí, e lá eu vou deixar sempre as peças que eu tenho à pronta entrega, né? Normalmente, como agora, eu tô procurando trabalhar com a mesma fábrica de barbante, né? Então, eu consigo reproduzir, né? A maioria dos tapetes que eu tenho, eu vou conseguir reproduzir nas mesmas cores, né? Mudando um pouquinho, né, do lote, né? A gente, às vezes, com o lote, a gente muda um pouquinho a pigmentação, mas eu consigo trabalhar com as mesmas cores, né? Se por um acaso eu já tiver vendido alguma das peças que tá lá no meu catálogo, eu consigo reproduzir, tá bom? Mas tem bastante peças lá, dá uma olhadinha, né? Sempre, provavelmente sempre vai ter uma lá que você vai gostar. Esse tapetinho aqui, tá? São 2 tapetes por R$70, tá? Um tamanho bem legal, de 73 centímetros. Faço envio para todo o Brasil, tá? Então, é só entrar em contato, a gente faz o valorzinho lá do frete, dependendo da sua cidade, da sua região, né? Então, vai ficar um precinho bem legal, tá? E é isso, né? Queria agradecer todo mundo que assistiu esse vídeo. Mais uma vez aqui no final, vou pedir que você ainda não é inscrito no canal, deixa a sua inscrição. Deixa o seu like, um comentário, me deixa um emoji aí, ou então, se você quiser comentar, né, uma coisinha mais, assim, maiorzinha, me fale o que você achou dessa produção, se você gostou, né, das cores que foram utilizadas nessa produçãozinha aqui, tá? Que eu vou ficar muito feliz. Então, é isso e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!